Boa noite, pessoal! Começando mais um Bessa Convida, no mês de agosto. Vamos trazer hoje o professor Marcelo Alves, falando sobre os desafios financeiros para o recém-formado. Vamos entrando, pessoal! O professor Marcelo Alves vai entrar e vamos chamá-lo de imediato. Grande! Agora sim! Agora sim tá enquadrado, né? Tá enquadrado. Olha que engraçado. O Instagram, toda semana, ele muda alguma coisa. Semana passada, ele mudou a possibilidade de você transmitir com uma tela, né? O enquadramento mudou e agora também mudou a partir do momento. Quando o convidado entra, a gente não consegue mais mudar a tela. Mas vamos embora. Que bom estar aqui, hein? Que bom recebê-lo, hein? Que honra, hein? Pô, que legal, Bessa. Valeu. Para mim é motivo de prazer estar com você aí nesse teu projeto, porque a gente sabe quando uma coisa é quando você é professor de uma determinada área, você é um dentista e tal, essa é uma zona de conforto. A partir do momento que você se propõe a fazer um trabalho como esse, de divulgação e que aí envolve apoio da indústria, encontrar professor, chamar os parceiros, chamar os amigos, a gente sabe o trabalho que dá isso. Então, antes de mais nada, eu me sinto honrado por fazer parte desse teu projeto, porque na verdade é um projeto teu, e também poder ajudar os alunos aí, os recém-formados, a poder ter uma ideia da parte financeira e qual que é o caminho que eles devem trilhar, né? Maravilha. Se você me permite, só uma correção. O projeto é nosso, é dos professores que estão aqui, é do pessoal que está sempre toda terça-feira, é da equipe toda da FGM lá, toda a equipe de suporte, da diretoria. Então, não tem uma única pessoa, acho que todo mundo é o grande vencedor aí. E principalmente, né, cara, eu tenho a honra de estar aqui e imagina você estar discutindo, recebendo você, um grande referência em gestão e marketing. Como que eu aprendo? Imagina você estar com o professor Mondelli aqui. Imagina você receber o professor Baratieri, receber o Christian Coachman, o Kina, o Cano, ou seja, como que você acha que é o meu aprendizado aqui? Eu acho que eu que mais ganho aqui, eu sou um sortudo de estar aqui com vocês toda terça-feira. E, cara, brigadaço, você é uma grande referência no assunto, você fala a língua para o fácil entendimento do recém-formado, toda a sua experiência, todo o teu know-how, toda a tua bagagem, a tua vivência aí ao longo de tanto tempo de formado e conseguir sintetizar a sua história profissional, o seu dia a dia e conduzir isso, o seu sucesso e trazer isso de forma clara e objetiva para quem está assistindo aqui através de marketing e gestão, vai ser uma grande honra. Obrigado, tá, cara? Pô, valeu. Você sabe que, ultimamente, principalmente depois de pandemia, a gente viveu aí, a partir do dia 20 de março, desde o dia 20 de março do ano passado, a gente viveu muitas mudanças, né? E eu acho que a pandemia ela me ensinou muita coisa e ela me deu uma certeza muito grande, que a gente estava no caminho certo. Aí você fala, por quê, Marcelão? Pô, vem uma pandemia que é uma desgraça para o mundo inteiro e você fala que tipo, comprovou algumas coisas, você está no caminho certo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente sempre disse, pô, eu faço docência na área de gestão há mais de 20 anos. E aí sempre a gente encontrou dificuldade de ensinar para o dentista gestão. E aí o que, que acontece? Vem uma pandemia, que é uma coisa que ninguém esperava, que foi uma coisa que mudou, que fechou muitos consultórios, que atrapalhou a vida de muita gente. E a gente viu aqui em Ribeirão, na nossa clínica, inclusive vi o doutor Álvaro Junqueira, que trabalha comigo, já está aí com a gente e tal. O que, que acontece? Aqui a coisa foi plenamente contornada exatamente porque a gente tinha os conceitos gerenciais muito bem instalados. Eu percebi que eu estava trabalhando demais, inclusive percebi que estava trabalhando até de uma forma errada, mudei algumas coisas e hoje a gente trabalha de uma forma muito mais tranquila, muito mais previsível, buscando resultados melhores. E isso tudo vindo ao encontro do que é a nossa proposta hoje, isso vem desde o início da época de recém-formado. Então, quer dizer, sim, a gente tem bastante coisa para trocar de ideia hoje, para ajudar essa molecada e para eles entenderem qual que é o segmento de negócio deles, qual que é o caminho deles e, enfim, colaborar para a galera. Maravilha. Por curiosidade, você tem quanto tempo de formado aí? Eu vou completar 30 anos de formado ano que vem. Começou,
Começou ontem, né? Aí, né? 1992, isso. Foi em janeiro de 92 que eu me formei, eu completo 30 anos aí. Doutora Camila Imperador pedindo que ajudem ela. Camila Imperador é minha filha, né? Então pode ficar tranquilo que a gente vai ajudar, porque eu até pensei, eu falei, como é que eu vou começar essa história? Como é que eu vou começar essa história? Inclusive dizendo que o pessoal muitas vezes coloca assim, não, pô, a vida de dentista recém-formado é diferente. Tem gente que tem pai dentista, tem gente que tem pai que tem condições financeiras de ajudar o filho. Quem é que tem grande problema? Quem não tem essa condição e quem vai precisar de financiamento, quem vai trabalhar para os outros. Eu falo, cada um tem o seu problema de acordo com o tamanho do teu negócio. Então, o que tem que acontecer? Eu fiz um curso com a Camila no IDENTE, está gravado no IDENTE, sobre os 10 maiores desafios do recém-formado. Eu fiz uma pergunta para ela sobre como é que é ser filha de pais dentistas. Então, o que acontece? A gente vai falar sobre a parte financeira, mas tem um negócio muito interessante. Tem gente que pensa que quem é filho de dentista já nasceu com o negócio pronto. Mentira! Às vezes o fardo que vai carregar é muito maior do que alguém que não tem pai dentista. Aí você fala, pô, esse é o problema que todo mundo queria ter. Olha, precisa ter estrutura, isso precisa ser muito bem guiado para poder chegar às melhores conclusões e às melhores estratégias. Então, porque às vezes as requisições, as demandas que são colocadas sobre esses recém-formados é maior do que eles podem carregar. Então, aí você fala, poxa, mas tem um apoio financeiro? Até pode ter o apoio financeiro, mas de repente chega um momento que não tem mais e elas vão ter que caminhar pelos próprios passos. E muita coisa foi criado durante a faculdade, né? Eu acho que uma das vantagens que a gente consegue colaborar com filhos ou com amigos e principalmente com alunos que escutam, porque, vamos e venhamos, a gente tem os alunos que, pô, a ideia desse cara é boa, eu vou seguir e tal, e tudo bem. Tem outros que preferem seguir a ideia do caminho mais rápido. E nem sempre o caminho mais rápido é o caminho que vai te trazer a solução ideal. Então, dessa forma, a gente veio trabalhando, por exemplo, com a Camila nos últimos 2, 3 anos, falou, olha, te prepara que a coisa, quando chegar, ela vai acontecer do teu lado, mas você precisa estar preparada. E, às vezes, na graduação, a gente percebe que nem todos os estudantes têm essa característica. Por isso que é importante a gente colocar isso em pauta para que a gente levante esse problema. Você pega, por exemplo, quem está assistindo a gente aqui é a Celi de Brasília. A Celi, ela é dentista, pelo menos ela está quase formada. Eu acho que ela já se formou, a Celi lá de Brasília, que trabalha Fala aí, com Celi. Celi. Eu conheço a Celi desde a época, se não me engano, foi Recife. Que eu estive em Recife e a Celi me acompanhou por lá. E aí depois a Celi entrou em odontologia, trabalhou na FGM, fez odontologia junto e agora está formada. Então, formou, olha lá que beleza. E assim, encontrei a Celi outro dia na UNB, quando eu fui dar aula com o Hilgert, no congresso do pessoal da UNB, e ela estava lá e tal, enfim. E você vê, uma batalhadora. Então, olha só, ela conseguiu construir a vida dela, né? Nesse sentido. Então, sim, Recife, olha só, a Marluce está por aí também. Olha, Bessa, é o seguinte, é gente que conhece a minha carreira há 20 anos, velho. Olha só, Marluce, Celi. Pessoal, eu fico muito feliz. Eu tenho um amor muito grande por essas pessoas da FGM, por essa galera da FGM, que enfim, fazem parte da minha carreira, ajudaram a construir minha carreira. Vamos lá. Eu vi que você, sabiamente, dividiu em 5 etapas aí os desafios financeiros do recém-formado, né? Então, eu queria que você colocasse isso. Vamos tentar ser bem didático e vamos tentar também trazer o pessoal. Pessoal, a ideia do projeto é um bate-papo de forma horizontal, em que a gente pode crescer juntos, trazendo sempre os convidados especiais, de forma que vocês participem. Então, vamos fazer algo diferente hoje. Quem quiser participar aqui da live, só falar que eu coloco ao vivo e fala aqui comigo com o professor Marcelo. Então, professor Marcelo, de antemão, se você me permitir, vamos fazer dessa maneira, trazendo o pessoal para poder participar também aí. Quem quiser entrar ao vivo, eu acho que seria bacana, porque com toda a sua bagagem de experiência, acho que seria legal. Acho que o primeiro ponto que você tem que falar aí é a questão da dificuldade de conseguir emprego, né? Sim. O que você acha a respeito disso aí? O que você pode trazer esse ponto aí?
Maravilha. Legal que você falou, é importante. Perguntas de todo mundo sempre vai ser ideal para a gente poder melhorar o bate-papo, tá? Então vamos lá. Dificuldade de arrumar emprego. Então, se a gente está falando em dificuldade financeira, a gente coloca em dificuldade de ter uma renda, consequentemente, eu só tenho renda se eu trabalho. Então, quer dizer, não adianta os alunos chegarem e falar, bom, quanto é que eu vou ganhar, quanto eu vou deixar de ganhar? Precisa ver como é que foi a tua preparação na faculdade. Então, eu disse que vai depender muito de como você sair e de qual é a sua situação. Você pode ter uma situação de financiamento familiar, você pode ter uma situação de autofinanciamento, você pode ter uma situação de financiamento de terceiros para uma montagem ou até mesmo para o incremento da tua capacidade produtiva. Montagem de consultório, montagem de unidade estratégica de negócio ou incremento em termos de curso na tua capacidade produtiva. Um aluno que sai da faculdade, às vezes ele tem uma dificuldade em fazer determinados procedimentos, ele faz isso com longo espaço de tempo. Então, para melhorar a qualidade, ele precisa receber treinamento para poder melhorar a produção e ganhar mais dinheiro. Joia. Então, a gente precisa pensar nisso, nessa questão da formação. Por outro lado, vem a relação do comportamento. E o que eu posso dizer para você em relação do comportamento? Na faculdade, a gente, quando eu não dou aula em universidade, eu dei aula num curso de especialização em dentística da USP, aqui de Ribeirão Preto, da Fundação Odontológica, entre 2008 e 2017. E o que a gente percebe? Existem alunos que têm um perfil proativo, ou seja, o cara, antes de você falar qualquer coisa, o cara fala, professor, o que você quer que eu faça? Onde é que você quer que eu vou? O que você quer que a gente... Vamos fazer, vamos aprontar, vamos... Ótimo, é o cara proativo, é o cara que não espera a coisa acontecer. E você tem o reativo, que é aquele que senta na cadeira e espera. Então, você quer um exemplo muito simples disso? Eu fazia esse tipo de pergunta quando eu dava aula na universidade. A pessoa chegava e me chamava, professor, eu tenho um caso assim, assim, assado. O que eu faço? Essa pergunta está errada. A pessoa tem que chegar e falar para mim, Marcelo, professor, eu tenho um caso assim, assim, assado. Eu estou pensando em fazer isso, dessa forma, do outro jeito. O que você acha? Concordo. Olha só, que nisso que eu acabei de falar para você, Bessa, a gente já começa a entender qual que é o perfil do cara. Porque, por exemplo, eu tenho uma clínica em Ribeirão Preto, o Álvaro trabalha comigo. Aqui eu preciso de pessoas que venham a agregar, que venham a trazer seus conhecimentos para que a gente, por um método sinérgico, a gente aumente. E aí você fala, Marcelo, o que isso tem a ver com parte financeira? Tudo. Porque na odontologia, o conhecimento se transforma em rentabilidade. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho proatividade, eu consigo partir para uma melhor situação. Então, para a gente poder ser muito direto nisso, para o recém-formado e para o cara que está na faculdade, o que eu posso dizer para você? Como é que eu arrumo emprego? Primeiro de tudo, a nota na faculdade não é o mais importante. Quanto ele tirou na cirurgia, quanto ele tirou na dentística, quanto ele tirou na pério, quanto ele tirou na patologia, para mim isso não interessa. Eu vou direto para um negócio que se chama atividades extramuro. O que a pessoa fez além da faculdade para postar para mim que é uma pessoa proativa? Então você vai lá, tem aquela pessoa que, apresentei 30 trabalhos, apresentei 20 trabalhos, apresentei 40 trabalhos. Esse daí já me interessa. Por quê? Não importa só o que a faculdade dá. Ele vai correr atrás de um algo a mais. Então, a palavra proatividade, ela já me mostra que essa é uma pessoa que não vai simplesmente sentar e receber o que está disponível, mas sim vai correr atrás de alguma coisa. E isso é um ponto importante. Outra coisa, a gente tem que entender o mercado. A Camila falou, IC, iniciação científica, é extremamente importante. A outra coisa é entender o mercado e ver como é que ele se comporta, né? Hoje você sair da faculdade, montar o seu consultório, demanda, primeiro, um investimento muito alto. Segundo, demanda alguns meses de capital de giro para aguentar o tranco. E terceiro, você tem que correr atrás de formar sua clientela. O mercado hoje mudou muito. O que a gente pensava 15 anos atrás, 20 anos atrás, que eu montar o consultório sozinho seria uma alternativa, hoje a gente sabe que não é mais. As pessoas buscam policlínicas. Então, ou seja, vem uma coisa interessante. O recém-formado, para ter um faturamento, inicialmente muito
muito mais do que montar o seu próprio consultório, ele precisa entrar com uma equipe. Porque aí o sistema de indicação ele se torna mais tranquilo. E daqui a pouco a gente vai falar sobre os tipos de faturamento que ele pode ter, porque ele fala, ah, Marcelo, mas eu vou entrar com uma equipe e vou faturar 30% do faturamento total do processo? 30% é interessante para mim? Depende, 30% sobre quanto? 30% sobre qual carga horária? 30% sobre qual tipo de serviço? E aí a gente entra numa outra situação depois, que é como é que a gente melhora essa performance de porcentagem? Mas vamos para as próximas perguntas, que aí a gente vai colocando isso. Eu achei bem legal, interessante alguns pontos que você colocou. O primeiro é a questão de proatividade. Eu acho que o perfil do bom profissional, né, é o cara, como você bem falou, proativo. Eu vejo tanto, todo mundo conhece colegas extremamente inteligentes, mas reativos. Ou seja, no mundo tão competitivo, né, eu acho que só ser inteligente não basta, você tem que ser inteligente e muito proativo, como você bem colocou. Acho que isso é importantíssimo. O segundo ponto que me chamou muita atenção, quando você falou da sua filha em relação ao mercado de trabalho, que muita gente... Meus pais não são dentistas, tá? Eu tenho quase 20 anos de formado e meus pais não são dentistas. E eu tive esse pensamento que muita gente tem. Ah, olha, o meu colega tem filho, mãe e pai dentistas. Se engana. Você falou em relação à questão de clientela. O meu pai, se fosse dentista, ele teria clientela dele. Dificilmente eu teria condição de atender o paciente dele em função da experiência, do tempo e tudo mais. Então, a questão da proatividade, aliada aí a questão, como você falou, principalmente de participar de uma equipe, não é simplesmente ser a Camila, filho do Marcelo Alves, mas ela tem que ser proativa, ela tem que correr atrás, ela tem que participar dentro da equipe para ter o sucesso dela. E se espera muito dela em relação a isso. Ainda mais você sendo um grande profissional. Eu fico imaginando assim, todo mundo tem o Zico, o filho do Zico, como se fosse um grande jogador de futebol. O Tim Maia, que o filho dele fosse um grande cantor. Então, cria-se uma expectativa também de ter um filho ou uma filha um grande profissional da odontologia. Há uma cobrança também, tem muito nisso. Então, não é simplesmente ser filho de dentista que vai ser bem-sucedido, porque muita gente ignora isso. E a proatividade, eu concordo, cara, muito com você. Muito, muito, muito. Eu conheço tanta gente inteligentíssima, mas que não tem essa proatividade, ou alguém que não é tão inteligente quanto aquele que é e não tem a proatividade, mas o fato de ser proativo deixa ele muito mais bem-sucedido dentro do mercado de trabalho, não é isso? É isso aí. Você vê, a Camila está colocando aqui, mais de ser filha do Dr. Marcelo, é filha da doutora Cristina. E com certeza, porque a Cris, todo mundo conhece ela quando a gente vai para os congressos e tal. Nós estamos juntos aí há 27 anos, vamos completar 27 anos. E aí o que acontece, né? A Camila hoje, em termos de trabalho, eu acho que ela se assemelha muito mais a Cris do que a mim. E a Cris, ela se torna aí uma referência, mesmo a Cris trabalhando por detrás dos panos, no backstage. Então, eu sou aquele que viaja e saio. Mas quem toma conta da clínica mesmo é a Cristina. Então, quer dizer, aí a Cacá está indo nessa linha. Deixa eu pedir licença, eu estou vendo aqui o comentário da Elaine Filippini, que também teve aí o seu trabalho, o seu objetivo. A doutora Carla Guerra também estão aqui. Você vê, isso daí, as dificuldades. Hoje na clínica de idoso, curti o dia todo me oferecendo para ajudar todos os colegas. Então, quer dizer, essa ajuda é muito boa. E exatamente, a Elaine aqui está mostrando essa questão da proatividade. Eu acho que isso é fundamental e isso é extremamente importante para que a gente tenha resultados e que depois que não só oferecendo para ajudar os colegas, mas o comportamento ele vai tornar rentável a vida. Isso é importante que seja colocado. O comportamento não é que você faz simplesmente para ter um ganho momentâneo. O comportamento você leva para a vida e aí você consegue ter resultados durante todo o seu tempo de trabalho e principalmente, que é o que a gente vive hoje, que eu acho que isso é importante que seja colocado para as pessoas que estão nos escutando. Quanto mais cedo eu começo a me preparar do ponto de vista financeiro, mais cedo eu atinjo a estabilidade. Não estou dizendo que as pessoas vão ficar ricas, porque eu acho que é o seguinte, ficar rico é uma escolha. Você pode escolher ficar rico ou ter qualidade de vida. Dificilmente você consegue ter os dois. Ao contrário do que se coloca hoje,
Velho, tem muito curso na internet por aí dizendo... E o que é ser rico? E o que é ser rico? Então, os caras falam... Qual a definição? Então, mas aí os caras falam, não, você tem que ter uma clínica que fatura 100 mil reais, você tem que superar os 7 dígitos, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você, cirurgião dentista, fala, para, porque o que acontece? Os caras começam a ensinar coisa do outro lado, que tecnicamente são importantes, mas eles não conhecem a verdade que está do outro lado da câmera, do outro lado do celular, e entendendo as dificuldades dos alunos que tem aí. Velho, tem gente que sai da faculdade, tem dificuldade de fazer uma restauração de resina, os caras têm dificuldade. E a relação de rico é escolher o dia que trabalha, mais ou menos. Na verdade, você pode até ganhar um pouco menos. Aí foi o Marçom que está colocando. O Marçom é um cara que é outro patamar, né, velho? Reabilitação oral, DVO, é outra conversa. Mas igual eu, não é isso não. Não, pelo contrário. Quando você entende um pouco de números, e isso é importante, eu estou sempre voltando para a necessidade do nosso tema. Que o que acontece? Quando você conhece os seus números, você determina que você não precisa de muito para viver. Você vai determinar quais são os seus passos, você vai determinar quais são as suas necessidades. E isso é muito importante, eu ensino muito planilha. A partir do momento que você faz isso, cara, você chega à conclusão que, de repente, na semana que vem, sim, quinta-feira, 7 horas da manhã, eu pego o carro, vou para a Serra da Canastra, eu vou fazer trilha durante 4 dias. Mas o que acontece? No feriado, ninguém fala que eu vou atender no feriado. Então, eu já tô me acertando no feriado para poder garantir meus 2 dias. Mas tudo é uma questão de organização. Fabiano, um abraço. Grande, Fabiano. Também. Grande, Fabiano. Pessoal, quem quiser participar ao vivo aí, só me mandar aqui, ó. Orlando Lucema, quer participar? Só falar aqui, quero participar, quero entrar ao vivo. Fala que eu puxo aqui, tá? Então, por favor, só falar, coloque a câmera aí, pede autorização da câmera e eu automaticamente puxo aí para a gente bater um papo e eu quero ver a história de todo mundo que está aí. Vamos lá. Dificuldade de montar um novo consultório. Quero saber disso aí. Sem dúvida nenhuma. Tópico. Dificuldade de montar o consultório. O montar o consultório em si é uma ação muito simples. Por quê? Você tendo capital próprio ou capital alavancado, que seria um financiamento, você consegue montar o consultório. Então, montar o consultório é uma coisa. E os alunos entendem hoje, porque eles não são preparados do ponto de vista gerencial na faculdade, que montar o consultório é montar o consultório, como eu estou dizendo para você. Eu entendo que montar um consultório é montar um negócio. E aí sim, o buraco é mais embaixo. E por isso que muitos alunos têm dificuldade em entender sobre os seus pacientes. Então, por exemplo, eu estava dando aula em Boa Vista esse final de semana. Dei aula para a turma do Leandro Martins, na especialização dele, lá em Boa Vista, Roraima. Ele tem curso lá também? Ele está em Manaus? Está em tudo, né? Manaus é a casa dele. É a casa dele, mas ele abriu uma turma em Boa Vista, num centro de estudos que tem lá. Muito bom, eu fui para lá porque ele pediu para eu abrir a turma dele. O Leandro é muito meu amigo, é um cara que eu tenho um respeito enorme. O que ele fala, eu faço todo o possível e vou fazer. Grande profissional desde a faculdade, meu contemporâneo lá. Ah, ele é contemporâneo? Contemporâneo, um pouco mais velho, mas é um excelente profissional. Você sabe que é ele o Feitosa, ele e o irmão gêmeo dele. Sim, né? Sim. Mas aí, o que a gente estava falando, né? Estava falando sobre essa montagem do consultório, essa necessidade de conhecer o negócio. Então, por exemplo, um dos erros que o pessoal tem ao montar um negócio como um consultório. Ah, quanto é que eu preciso para montar o consultório? Ah, eu preciso 50 mil reais. Bom, perfeito, 50 mil reais. Você não precisa de 50 mil reais. Você precisa de 50 mil reais mais 6 meses do seu custo para você ter um capital de giro. Então, pronto, a galera já começa com 0 grana, vende o almoço para pagar a janta, não estuda gestão, não estuda técnica de venda. Então, o que acontece? Eles pagam para começar errado. Então, isso é fato. Então, a gente vê os alunos quebrando a cara. Por isso que eu digo que sair da faculdade com ímpeto de logo de cara você montar o consultório, eu tenho minhas preocupações. A minha maior indicação é trabalhe numa equipe, entenda processos de venda, entenda processos gerenciais, entenda seu custo, forme um determinado capital para você ter capital de giro, para depois você se aventurar a montar consultório próprio. Porque senão, cara, é pedir para ter problema. E os alunos acabam tendo problema por quê? Porque eles não são orientados para tal, eles não têm esse conhecimento. Faculdade, graduação, a gente não vê isso, né?
e deveria ter Cara, um modelo de negócio, né? então, mas eu estudei esse assunto durante um tempo, Bessa, e o que a gente chegou à conclusão? Falou, na faculdade, o aluno está preocupado em saber se ele vai passar na disciplina, se ele vai ter paciente para atender na clínica, principalmente para aquelas faculdades que você precisa correr atrás do paciente. E entre nós é uma verdade, sabe onde é que vai ser a festa de quinta-feira? Porque nessa época de faculdade você está pronto para fazer isso, cara. Você vive isso, eu vivi isso durante muito tempo, durante meu tempo de faculdade. Eu na UNAERP, eu fiz UNAERP, tenho um orgulho de falar isso. Eu sou um cara que eu vivi 2 enterodontos e 2 pré-enterodontos na mesma parte, na mesma época. Ou seja, a gandaia foi muito grande, mas a gente tem que valorizar o nosso conhecimento. Pelo fato da gente estar preocupado com outros assuntos, gestão e marketing não é algo tão buscado na faculdade. Quando é que os alunos vão buscar? Na especialização. Por isso que hoje, um dos focos de ensino nosso está dentro dos cursos de especialização. Que é a hora que eles começam a pagar curso, é a hora que eles começam a pagar isso, pagar aquilo, e a água começa a bater no pescoço. Então é a hora de ensinar. Entrando no tema polêmico, se você me permitir, Adoro. opa, eu também. Em relação principalmente aí à questão de mídia social hoje em dia, que no teu tempo, no meu tempo lá, como recém-formado, não tinha. Você acha que isso facilitou ou dificultou aí o trabalho do recém-formado a inicialmente a conquistar novos clientes, que é o tema que a gente vai entrar o terceiro tópico, ou repelir novos clientes? Qual vai ser a sua ideia? E é uma imagem que você vende, né? Acho que isso é o principal, é a imagem que você vende e sustentar essa imagem. Porque eu vejo excelentes profissionais na promoção, mas que não se sustentam como um bom profissional, né? Então, eu queria queria ver um pouquinho de você sobre isso, sobre a mídia social, facilitando ou não a captação de novos clientes, que seria o terceiro tópico. Legal. Olha, eu acho o seguinte, se a gente for responder estritamente, a mídia social é uma excelente ferramenta, a mídia social é uma excelente ferramenta. Ponto. Desde que seja bem conduzida. Então, aí entra a preparação e o conhecimento do usuário. E o usuário, eu digo até eu que sou usuário de mídias sociais, eu preciso entender exatamente qual que é o meu caminho. Então, por exemplo, eu vou ficar publicando o caso antes e depois, à torta e direito? Não, eu não acho que seja a melhor comunicação. Tem gente, de acordo com os mercados que eles atuam, sim, para eles é a melhor situação publicar antes e depois. Só que o antes e depois envolve a responsabilidade. Clarice, eu já vou responder essa sua pergunta, tá? Mas aí, então, a responsabilidade e a característica de postagem, ela varia de profissional para profissional e principalmente de mercado para mercado. Então, por exemplo, a MC Premier, que é a nossa clínica hoje, nós temos aí 26 anos de mercado. Então, por exemplo, hoje a MC Premier é uma empresa que ela é muito mais focada no mercado de fidelização do que propriamente no mercado de prospecção. Eu prefiro trabalhar muito mais internamente com os seguidores da nossa clínica, mesmo que sejam poucos, mas que aqueles que sejam engajados estão recebendo as nossas informações, do que eu ficar pagando um monte de postagem, colocando aí, e de repente eu não tenho horário para colocar na minha agenda. Eu estou fechando alguns cursos, algumas coisas aqui, eu estou brigando com a minha agenda hoje o dia inteiro para saber como é que eu vou fazer. Então, importante é entender que você pega quem está aí, a Ju Finato mexe com isso. A Ju, o que orienta exatamente de acordo com o perfil do profissional, como é que ele deve se comportar, como é que ele deve postar. E não é só o Instagram, vou te dizer uma coisa, uma experiência que nós tivemos esses dias, que ajuda na captação de pacientes, que vai ao encontro do nosso tópico 3. Nós fizemos, durante a pandemia, toda uma mudança do nosso site. Porque ultimamente a galera fala Instagram, Instagram, TikTok, negocinho aqui, aperta aqui, olha só aqui embaixo, olha a musiquinha, não sei o quê. Nada, paciente que é gente séria para atender a boca dele. Uma coisa é você fazer propaganda porque ele tem o público que gosta daquilo. Outra coisa é você gerar credibilidade para um paciente que queira gastar X mil reais na boca e ir até o teu consultório. Então, quer dizer, TikTok é bom para todo mundo? É nada. Eu acho que TikTok ele é engraçado. Engraçado é uma coisa. Bom comercialmente é outra. Então, o site, por exemplo, nós criamos, inclusive, todo o Google Analytics, tudo o Google, Google minha empresa, alguma coisa, isso daí, Google Meu Negócio. E aí, o que acontece? Hoje eu tenho informações estratégicas
que são muito interessantes para nós. A quantidade de pessoas que chegaram até a clínica pela internet são muito grandes. Elas recebem um boca a boca, só que elas vão checar. Então, aí você me perguntou sobre a internet. O que o Instagram hoje ele é muito interessante? Um negócio chamado portfólio virtual. As pessoas vão conhecer a seu respeito no seu Instagram. Mas, por outro lado, ele não pode ser exagerado. Porque o exagerado é aquele vendedor chato que faz muita propaganda. Esse não gera credibilidade. Então, eu acho que a gente tem alguns caminhos aí sobre isso. No IDENTE, nós temos muitas aulas, não só minhas, mas de todo um grupo de professores que a gente coordena. O Felipe Cabral, que é do IDENTE, pediu para eu poder coordenar essa parte de gestão e marketing. A gente está muito eclético nisso. Então, quer dizer, tem muita coisa por lá para o pessoal do IDENTE. Bacana. Isso é bom a gente ouvir, porque muita gente acha que é um caminho mais curto para buscar clientes, pacientes. E eu discordo um pouco, assim como você, em relação à questão de postura, saber o que postar. Eu tenho um cuidado enorme em tudo que eu posto, eu leio, releio, entendeu? Eu fujo um pouco da questão de, sobretudo, ser polêmico. Eu tento focar na minha ideologia de trabalho, no meu jeito de trabalho, porque eu acho que isso é fundamental. As pessoas compram a sua imagem vendo você nas redes sociais e esperam de você, profissionalmente, aquilo que você é no teu mundo pessoal. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sobretudo aí os recém-formados, né? Porque a seriedade que você tem e que o paciente busca em você para ser atendido, como você bem frisou, você citou o TikTok, eu acho isso um pouco complicado quando você faz dancinhas e tudo mais. Mas talvez seja só apenas uma crítica minha, uma crítica sua. Cada um segue da vida que quer. A gente entende isso como segmento de mercado. Esse Perfeito. não é o meu. Esse não Perfeito. é o meu. Eu concordo plenamente. Eu acho isso fundamental. Vamos lá. Quer responder algumas perguntas aí? Eu acho que passou aqui, ó. Vamos lá. A Clarice. Isso. E quem já tem consultório, vale a pena financiamento para reforma? Sim, a pergunta aí mais importante é saber o seguinte, né? Se nós estamos falando de prédio próprio ou prédio alugado. Se é prédio alugado, se essa reforma tem desconto na mensalidade, ou seja, no aluguel. E principalmente, se a reforma tem um objetivo só de manutenção ou se ela tem um objetivo de ampliação da capacidade instalada. Clarice, a pergunta ela é importante, então quer dizer, vale a pena fazer financiamento? Eu acho que sim, mas ela é muito sutil a sua pergunta, ela é muito básica, é muito pouco profunda, é superficial, essa palavra que eu queria dizer. Se for próprio, ela colocou aqui próprio. Ah, se for próprio, essa é a nossa experiência. Sim, consultório próprio tem que reformar, manter ele inteiro, bonito o tempo inteiro, porque aí você demonstra para o seu paciente que você vai estar sempre atualizado. Um consultório que seja aí problemático, que seja escuro, que seja com problemas, ele demanda que você está numa queda. Então, quer dizer, sempre uma renovada é importante para você, como profissional, mas pela imagem dos seus clientes também. Eu acho que isso é importante. Porque o profissional, o paciente também, ele associa a imagem profissional, né, do colega, do dentista, vendo o aspecto do consultório dele, né? Eu acho que uma boa sala de espera, um bom consultório. Eu tenho um pensamento por hábito de investir dentro de um modelo de negócio, dentro que eu possa investir. Eu invisto dentro de tecnologias, obviamente, dentro do meu modelo de negócio, dentro da minha gestão. Eu acho isso importante. E isso sem paciente olhando, sem paciente acompanhando. Eu acho que isso é fundamental. Para o recém-formado aqui, desculpa, pode falar, você ia falar. Não, eu estou vendo que o Maurão aqui, o Mauro Grande Mauro. E aí, Mauro, ele está falando que se não for próprio também. Sim, o que eu quis dizer é isso. Se é próprio, ainda mais, porque você está colocando dinheiro naquele prédio que é teu. E se não é próprio, você tem que investir no seu negócio. Eu diria o seguinte, se é próprio, você investe tanto no seu negócio como no seu patrimônio. Se não é seu, você investe no seu negócio. Concordo com você, Maurão. Não discordo, não. Acho que está super certo. Tem que manter consultório, tem que ser um negócio que tem que ser aprazível, que tem que ser bonito e tem que trazer o paciente. E isso faz com que o paciente chegue. Se a nossa pergunta que nós temos é como trazer o paciente ao consultório, a gente já fala de estrutura de consultório, que é extremamente importante, que seja adequada ao cliente que você vai atender,
a uma internet muito bem trabalhada, porque hoje em dia a internet é a nossa forma de divulgação, mas também uma constituição de um boca a boca positivo. Mesmo que você não tenha paciente, os poucos que você atende tem que ser uma condição extremamente positiva de imagem lá fora, mas, por outro lado, é importante que as pessoas que te conheçam falam bem de você. E isso não se pede, isso se constrói. Isso é importante que seja colocado. Beleza. Olha a Bruna aqui, ó. Tá colocando, saindo da faculdade com fiéis, vale a pena começar a atender com planos que não pagam tão bem, trabalhar por porcentagem? Esse aí, Bruna, vai ser o quarto tópico que o professor Marcelo Alves vai colocar, o que ele separou. Vale a pena trabalhar com convênios odontológicos ou em clínica popular? Manda bala aí. Beleza. Nós já entramos nesse ponto, então? Ponto número 4? Vamos embora. Estou aqui preocupado com o nosso tempo para a gente cumprir os 5 tópicos no tempo certinho, né? Não, vamos então, lá. O tempo aqui, vamos tocando. Então tá bom. Vamos lá. Saindo da faculdade com FIES. Então, ou seja, certamente você tem um financiamento, né? A pergunta é, vale a pena começar a atender com planos? Eu vou te dizer uma coisa, Bruna. Nós começamos atendendo com planos, chegamos a atender 15 empresas de convênio. E eu digo para você, a clínica ainda até hoje atende convênio. Quem atende convênio é minha esposa. A Camila, minha filha, também atende convênios. E vou dizer uma coisa para você. Para nós, da forma com que nós montamos, da forma com que nós entendemos, é um modelo de negócio que, em conjunto com algumas estratégias, funciona muito bem. Existem linhas de estudos que dizem que não vale a pena, existem pessoas que acham que não tem que fazer. O que eu acho é o seguinte, e sempre disse isso nos meus cursos, convênio, muito mais do que uma forma de atender, é um segmento de mercado. E aí é que vem o detalhe. Para você atender bem convênio, e é por isso que se reclama tanto do convênio, é claro que tem planos que pagam, eu vou dizer uma palavra assim, pagam um lixo. Esses planos, sim, merecem ser evitados. Entretanto, o que acontece? Não adianta nada você não ter feito nada durante a faculdade. Chega no mercado, você não tem currículo. Qual que é o serviço que você vai achar? É 30% sobre uma tabela ruim. Isso é básico. A gente vai entrar no mercado de acordo com a nossa preparação. Isso é um fato. Agora, sobre convênios eu acho que se você atender direitinho e se você tiver uma condição de venda agregada, você pode fazer isso. Por quê? Uma coisa que eu digo sempre em curso, nem todo mundo dirige Mercedes, nem todo mundo dirige BMW, nem todo mundo tem muito dinheiro. Portanto, nós temos segmentos de mercado. E esses segmentos de mercado, se você consegue tirar o melhor possível nessa situação, você vai ter a melhor situação, você vai ter uma rentabilidade adequada. Eu não diria que você vai ter a melhor rentabilidade, mas você vai ter a melhor rentabilidade possível, que te permita o processo evolutivo. Porque convênio você pode entrar e sair. Então, nós precisamos aprender a ler contrato, eu preciso aprender a saber custo fixo, custo variável, planilha. Se eu não sei nada disso, sim, o convênio vai ser um péssimo negócio. Por quê? Porque eu não consigo gerenciar a minha vida, como é que eu vou gerenciar um convênio? E aí eu te coloco, Bess, a gente faz as perguntas nos cursos, fala, me diz uma coisa, quantos nessa sala sabem quanto... Hoje é dia 31 de agosto. Se eu chegasse e perguntava para 60 pessoas que estão aqui conosco, quantos sabem exatamente quanto faturaram esse mês? Certamente nós vamos ter aí resposta de 30%, 25%. O restante não sabe. Faturamento. Agora, se eu perguntar, quantos dos 60 aqui tiveram controle de custo, sabe quanto custaram? Menos ainda. Então, se eu não sei meu preço de custo, se eu não sei meu custo, se eu não sei meu faturamento, como é que eu vou entender minha precificação? Se eu não entendo a minha precificação, como é que eu vou saber trabalhar com convênio? Não vai. É por isso que vai quebrar a cara. Então, começou a atender com convênio, precisa ter gestão. Sobre a porcentagem. Porcentagem, hoje em dia, professor Flávio Ribeiro, de Recife, ele costuma dizer uma coisa muito interessante sobre o dentista executor, e isso eu acho que é uma verdade, inclusive conversando com alguns profissionais. Hoje em dia, para você ter sucesso, você não precisa ter consultório. Basta que você seja bom e que você esteja agregado com outras pessoas que tenham a mesma sinergia. A porcentagem é muito simples. Se eu for falar de negociação de porcentagem, você vai chegar numa clínica, de repente, se você não tiver valor agregado,
que vai acontecer? O dono da clínica vai falar, ó, eu te dou 30%. Aí o dentista aceita ou não. Aí outro dia, fazendo uma enquete, eu cheguei e perguntei, gente, quem é que para pensar sobre, de repente, o plano de metas, ou de repente estipular um prazo de reavaliação, para que não fique esse negócio, tá bom, sim ou não os 30%? Porque uma coisa, tô aqui, eu e você, Bessa, você chega para mim e fala, Marcelo, você vai trabalhar com a nossa equipe e eu tô te oferecendo 30%. Tá bom para você? De repente eu digo para você, poxa, Bessa, 30% inicialmente pode ser interessante, mas eu tenho certeza que a gente pode, no futuro, tentar reavaliar esse processo. Em quanto tempo, após eu mostrar o meu trabalho, minha produtividade, a minha capacidade de conquistar clientes, a minha capacidade de baixo índice de retrabalho, a minha capacidade de proatividade, eu acredito que isso venha contribuir com a clínica. Em quanto tempo que a gente pode reavaliar isso? Aí eu te pergunto, quantos dentistas fazem essa pergunta dessa forma no momento de negociação? Muito poucos. Por quê? Porque não tem a formação para tal. E não tem a formação para tal, vai continuar trabalhando por preço baixo. Então tem que se diferenciar. Tem que buscar. Aqui eu não estou querendo vender absolutamente nada, porque eu não tenho nenhum curso para vender, eu tenho a minha atividade no Idente, que o pessoal assina, pode assistir o meu curso, pode assistir outro, mas basicamente eu digo para você, a odontologia ela se tornará outra na hora que as pessoas fizerem gestão com G maiúsculo, da forma correta e principalmente buscando seus melhores resultados. E esse é o quinto tópico que você separou, justamente sobre a questão gestão financeira. Eu acho que o recém-formado não tem muita preocupação. Você bem falou, o cara mais experiente não tem, muito menos o recém-formado. Prospectiva, projeção, ideia de custos. O que você daria como dica aí de ouro em relação, o pulo do gato em relação à questão de gestão financeira, metas que ele tem que cumprir, autocrítica, que eu acho isso importante, aonde ele quer chegar, eu acho isso importante. Cara, nunca ser estagnado. Ele tem que sempre gerar uma meta. Certamente você, como um bom profissional, tem metas no teu dia a dia, porque senão você fica estagnado. O que você pensa a respeito disso aí e quais seriam as dicas de gestão financeira? Olha, então vamos lá. Primeira dica que é clássica, que é simples, é entender de fluxo de caixa. O que entra e o que sai. Então vamos lá. Tem que anotar tudo que entra e tem que anotar tudo que você gasta. Seja no consultório, seja vida particular. Tudo que entra, normalmente entra dentro do consultório. Teu financeiro é voltado à tua prestação de serviço. No caso do teu controle de custos, você precisa dividir em dois. Você precisa dividir entre o pessoal e entre o profissional. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso, então normalmente quem é pessoa física pode fazer isso numa conta corrente, somente com uma mudança de contabilidade. Quem é PJ vai fazer isso em duas contabilidades. O mais importante, então, além de controle de planilha, eu acho que tem que ter disciplina financeira. Controle de planilha, disciplina financeira. Depois disso, entender de capital de giro, montar um capital de giro. Capital de giro é importante dizer uma coisa, porque o que acontece? Eu conversando com Camila, agora no período da tarde, final do dia, trocando uma ideia com ela, ela falou, pai, então, eu estou querendo já montar um dinheirinho, porque eu quero investir em algumas coisas e tal. Perfeito. Como é que você vai fazer? Eu quero comprar um determinado equipamento, quero comprar uma determinada espátula. Eu falei, perfeito, joia. Aí o que acontece? Um dos erros que o pessoal faz, e ela está fazendo da coisa certa, ao invés de tirar do capital de giro, você tem que tirar de um fundo de compra, porque o capital de giro é para você girar as suas contas. Então fica uma dica aqui, capital de giro é um mês de custo do profissional. Então você precisa saber quanto é que é o custo, aí você vai ter um mês do teu custo na tua conta corrente, que é o teu capital de giro. Feito. Fez o capital de giro. Você quer comprar alguma coisa? Você quer imobilizar um investimento? Você não vai tirar do capital de giro, você vai tirar de um fundo de curto prazo. E eu vou parar por aqui, porque o recém-formado ele vai até fundo de curto prazo. Nosso target é fundo de curto prazo. Um outro dia a gente volta, fala sobre investimento agressivo, imobilizado, enfim, a gente vai para alguma previdência privada, fundo de longo prazo, que é uma outra coisa. Mas nunca tirar o dinheiro do teu mês para você comprar alguma coisa para o teu consultório. Esse eu diria que a gente pode transferir. Então, a ideia de gestão financeira inicial para a gente saber esse caminho é
Exatamente. Fluxo de caixa, buscar fluxo de caixa positivo. Conseguir fazer um capital de giro e, se você for querer guardar alguma coisa a mais, montar um fundo de curto prazo. Nisso, você está pronto para começar a tocar a tua vida financeira. Eu costumo dizer que a gente precisa ser muito mais profissional do que técnico. Técnicos, dentistas, tem um monte por aí, saem 7 mil por ano. Saem 7 mil por ano. Agora, profissionais, alguns podem até ficar bravos comigo, mas eu vou entender e vou colocar a minha ideia. O profissional é o profissional completo. É aquele que produz, é aquele que gerencia, é aquele que afere lucro, porque ninguém trabalha por hobby. Então esse é o profissional, porque inclusive na hora de passar preço, ele tem a noção exata do que ele precisa passar e até onde ele pode ir com seus descontos. Agora, se eu não sei disso, eu estou me assemelhando cada vez mais a um técnico que preciso de um profissional de administração trabalhando comigo. Só que como isso não é muito possível para a grande maioria dos profissionais, o dentista precisa ser um profissional completo. As universidades carecem de uma disciplina essencial para a formação de qualquer profissional liberal: gestão, administração e gestão profissional. Infelizmente, o MEC não dá ênfase para isso, colocado pelo professor Dodói. Professor Dodói, vou te dizer, o MEC e muitos alunos, eu já expliquei isso no começo da live, infelizmente. Você sabe, quem fez faculdade de odontologia sabe que tem matéria que é matéria vaga, ou seja, o cara vai porque ele é forçado, principalmente se ela for de sexta-feira de manhã. Então, por exemplo, tinha matéria, você pega, por exemplo, metodologia da pesquisa científica. Isso interessa para quem vai fazer trabalho. Para um dentista que de repente não tem essa ideia, a metodologia até é importante, a gente vê que é importante, mas o aluno não vê a importância. Outra coisa, orientação profissional. Olha uma coisa que acontece na universidade também, muitos cursos de orientação profissional, que é aquela orientação que vai ser dada para o cara que vai para a rua, não é dada por dentista que tem consultório, é dado para o professor que está lá há 20 anos e nunca teve um consultório. Como é que isso acontece? Então, de repente, se você vai falar de parte tributária, se vai falar de toda a relação tributária, você escuta ainda a gente falar com nota ou sem nota, um negócio que hoje não cabe na odontologia. Você vê como a gente precisa ser profissional? Vai fazer... É nota, tem que emitir nota. Tem que ter, mas o governo, isso aqui... Isso é outra conversa. O que a gente tem que entender é a Receita Federal, ela está pronta para o segmento da saúde e pronta para pegar na garganta daquela galera que não declara. Então, você vê, uma dica para a molecada, para o pessoal jovem, é o seguinte: isso, conversando com um professor outro dia, percebemos que está faltando essa informação. O cara fala: Marcelo, devo colocar maquininha de cartão no meu consultório? Máquina de cartão é fundamental para qualquer negócio. Ele falou: porque eu estou recebendo via Pix e aí eu não preciso emitir recibo, porque aí entra como dinheiro. Aí eu falei: velho, seguinte, quando entra pelo Pix, é tão seguido, tem um nome, é um tracking, você traqueia, você segue, você tem como, não vou me lembrar o nome agora da palavra que eu quero utilizar, rastreável. O pagamento via Pix é tão rastreável quanto o pagamento de cartão. Então, quer dizer, você tem que emitir. Então, a galera está recebendo Pix e não está emitindo nota por isso. Acha que é só uma transferência normal. Então, quer dizer, falta muito. Você vê, o Edgar que está aqui, o Edgar é proprietário de clínica em Niterói. Tem uma baita de uma clínica, já fui na clínica dele umas 3, 4 vezes. Já sentamos, já bebemos cerveja, damos risada. O Edgar é um baita profissional. E ele entende exatamente isso. Obrigado, pessoal, que está lembrando sobre rastreamento, já lembramos. Mas o Edgar é um cara que entende muito bem disso. E entende por quê? Porque está na pele dele. Ele tem a clínica, ele tem que correr atrás. Então, é importante. Contabilidade é super importante. As pessoas não sabem de contabilidade. A Rosiane está perguntando aqui: quanto tempo eu preciso dedicar ao meio-dia para tratar gestão, visto que somos produção também? Rosiane, isso é motivo de curso para 4 horas, mas rapidinho vou te dizer. Entenda a sua capacidade produtiva. Se a sua capacidade produtiva é de 8 horas, perfeito. Divida o que você tem que faturar em 8 por 7. E 1 hora você trabalha a tua gestão. Então, quer dizer, você vai tirar 12% da tua capacidade produtiva e você vai investir na tua capacidade gerencial. Você vai perceber que a partir do momento que você entender melhor o seu negócio, eu tenho certeza que ao invés de voltar para 8 horas de trabalho, logo depois você vai cair para 6, depois cair para 5. Porque você vai
perceber que com 5 horas de trabalho e 3 horas de gestão, muito mais do que um faturamento, você vai aferir lucro, porque você vai conseguir trabalhar esses números da melhor forma possível. Gostou do bate-papo? Pô, tá bom, tá joia. Que maravilha, cara. Que live, que aprendizado. Eu sempre falo uma coisa aqui importante. Marcelo, qual a sua profissão? Eu sou cirurgião dentista. Cirurgião dentista, né? E não deixa de ser um bom empresário, né? Eu sempre falo isso, Eu né? Acho sou, que a gente tem, a sou gente dono, sempre tem, tem uma a gente empresa. sempre tem isso, né? A gente fala, né? E além de ser um excelente professor, então você é professor, você é cirurgião dentista e você é empresário. Muitas vezes, né, Marcelo, falta isso. Muitas vezes não, acho que quase sempre, né? Como você deixou claro aí, a questão do conhecimento de gestão, de marketing, do lado empresarial para todos os dentistas. Eu acho que isso é fundamental, carece bastante. E você é uma grande referência aí de toda a experiência e principalmente passar aí de forma bem clara, objetiva, com teu raciocínio extremamente rápido. Você é um cara extremamente inteligente, fala muito rápido, pensa muito rápido, coloca muito bem essas ideias. E eu só tenho que te agradecer, cara. Muito obrigado aí por estar aí com a gente. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui, ó. Pessoal, últimas perguntas ao Calixto aí também. Marcelão, mandando Visita abraço. ilustre do Rafa. O Rafa hoje está descansando, vamos colocar assim, que ele está descansando junto com grandes amigos. Rafa, manda um abraço para a galera, viu? Acho que Maravilha. foi muito contribuinte, ó, excelente live, fantástico, esclarecedor. Cara, muito obrigado. Dá os seus Valeu. recados finais aí, cara, porque Vamos... muito obrigado aí, muito obrigado. Que honra recebê-lo. Que Ó, aprendizado, que pô, aprendizado. que é isso, cara. Não, primeiro de Camila, tudo, você tem um baita professor em casa, hein, Camila? cara, Professor e professora. Vamos ser também, então, vamos dar match para sua esposa também, lógico, óbvio. olha, tem uma pergunta, Marcelo, no início da carreira a entrada é muito pequena, como investir na sua formação e na parte de gestão? Eu falei, dividir horários e entender muito bem o quanto é que você pode investir nisso, tá? E outra, para começar, às vezes você tem que trabalhar alavancado, você tem que pegar dinheiro de outros lugares. A pergunta é muito complexa para o pouco espaço de tempo que a gente tem. Você colocou o seguinte, Bessa, referência. Não, eu não sou referência. Eu acho que eu sou simplesmente um cirurgião dentista que gosta muito de organização, que gosta muito da organização financeira e que há muitos anos tenta passar para o cirurgião dentista quanto que isso é importante. Eu diria que, infelizmente, o cirurgião dentista ele não se movimentou para isso, ele não enxergou isso. Talvez tenha sido defeito nosso, como docentes, de não ter conseguido mostrar. E hoje a odontologia paga por um preço exatamente pela sua falta de gestão. O que eu percebo é que eu acho que a partir do momento que o pessoal entrar no conhecimento de gestão, a nossa odontologia tem muito a melhorar. As performances vão melhorar. Para quem está chegando agora e para quem falou que está acabando e tal, como eu disse, no idente, a um custo baixíssimo, aberto, vocês podem entrar lá e tem informações, tem muitas horas de curso. E aí, com base nessa informação que vocês pegarem online, vocês vão conseguir encontrar o curso presencial de vocês, para as pessoas, vocês poderem aprender. E certamente, gestão traz felicidade, gestão traz tranquilidade, gestão traz planejamento, gestão traz previsibilidade. É isso, são as minhas considerações finais. Bessa, muito feliz em estar com vocês, ao pessoal da FGM, um grande abraço. Hoje eu recebi um abraço virtual aí da Bianca e do Fred, tivemos uma reunião com o pessoal do desenvolvimento, foi muito legal e sempre que você precisar, nós estamos à sua disposição, viu, cara? Que honra. Deixa aqui sua mídia social, que muita gente vai te procurar lá, eu tenho certeza. Tá aqui, DR, peraí, deixa eu ver, tem que fazer um arroba, né? Arroba Isso. DR Marcelo, aqui. Pronto, olha só. Arroba DR Marcelo Alves, isso. Sigam lá e quem não deixou pergunta pode mandar direto para ele, eu tenho certeza. Um jeito dele extremamente carismático, inteligente, vai responder todas as perguntas para vocês. Marcelo, muito obrigado, cara. Que honra, hein? Sí, me gustaría agradecer a Ángelus Microendodontics desde Perú. Yo estuve lá 5 vezes. Se foi um prazer. Muchas gracias a todos. Bessa, um grande abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. O pessoal não desconecta, ele vai desconectar. Eu vou dar um recado final aí para vocês. Eu preciso ver como é que eu desconecto só aqui. Pronto, eu saio aqui. Lá em cima. O xizinho. Isto.
Cara, que live, pessoal. Que aprendizado de gestão, os desafios financeiros de recém-formados. Vou deixar essa live salva, como todas as aulas e lives do Projeto Bessa Convida. Não deixem de acompanhar os dois professores que aqui passaram. Obrigado a todos vocês. Recado final, pessoal. A FGM sempre trazendo novidades, tá? Bessa Convida do mês de setembro. Já vou passar aqui o spoiler. 14 de setembro, receberemos o professor Rafael Grempel, professor Fábio Seni, dia 21 de setembro, e Ricardo Thanos, 28 de setembro. Então, 14, Rafael Grempel, 21, Fábio Seni, e 28 de setembro, Ricardo Thanos irão estar aqui conosco. E amanhã, pessoal, não deixe também de estar aqui para o projeto do professor Bernardo Passoni, Implantodontia na Era Digital, o que muda para o reabilitador, dia a dia da implantodontia, com o professor Dr. Bernardo Passoni, receberá a professora doutora Fernanda Geloni, no perfil da FGM Implante. Então, se você não acompanha os perfis da FGM Odonto e FGM Implante, acompanhe lá, que eu tenho certeza que vocês terão muito aprendizado com o ensino continuado, através de lives, através de projetos, através de muito incentivo no ensino, que você vai ter a oportunidade de ter o crescimento profissional, recebendo grandes professores que aqui passam. Pessoal, muito obrigado. Professor Marcelo, que live sensacional. Muito obrigado a todos os professores, a vocês que toda terça-feira estão aqui no projeto Bessa Convida, dando a honra de estar aqui conosco, e nos vemos semana que vem, na outra semana, dia 14, Rafael Grempel, Fábio Seni, 21, e Ricardo Thanos. Diretoria FGM, muito obrigado pela confiança. Equipe toda de marketing, toda a equipe de suporte, todo mundo, vendedores, equipe de marketing, suporte, diretoria, a todos vocês e professores que estão sempre aqui trazendo e contribuindo. Pessoal, boa noite, boa semana, muita gestão, muita administração dos seus respectivos negócios. Nos vemos. Sucesso a todos.